Olá pessoal! Irei explicar o novo sistema do jogo Trajes Fatais. Um jogo de luta com uma proposta original e divertida, que subverte algumas convenções do gênero. Para entender essa proposta, é preciso atentar para o conceito central da batalha. A luta é realizada por pessoas comuns que ganharam poderes. Elas serão testadas em sua capacidade de dominar esses poderes, tendo que lutar até as últimas energias. Essa premissa norteou as principais decisões da mecânica. Vamos a elas. Diferente de nosso primeiro beta, o jogo agora usará direcional e 4 botões de ataques. 2 para os normais e 2 para os poderes. Normais são aqueles ataques comuns, socos, chutes, cabeçada e tudo que usa apenas a energia física. São os ataques da porção humana. Já os poderes são ataques que usam a energia cósmica. São as habilidades especiais adquiridas na festa. Os normais se dividem em ataques rápidos e ataques fortes. Já os poderes se dividem em nível 1 e nível 2, beta e alfa. Todos possuem variações de acordo com o direcional ou com outros inputs, geralmente específicos para cada personagem. Com os 2 normais simultâneos, você pode agarrar o oponente. Com os 2 poderes simultâneos, você pode fazer os super especiais. Em ambos os casos, podem haver mais inputs de acordo com o personagem. Existe uma grande possibilidade de ações com esses botões, porém eles possuem 3 regras fixas. 1. O potencial de dano de cada ataque obedece rigidamente à ordem proposta dos botões. Isso é válido para qualquer ataque. Significa, por exemplo, que qualquer um dos ataques realizado com o botão normal forte sempre arrancará mais dano do que os ataques com o botão anterior de normais rápido. Qualquer poder nível 1 é mais forte do que qualquer ataque normal forte, e assim por diante. 2. Poderes arrancam muito mais dano que os normais. Foi dito que o potencial de dano aumenta obedecendo à ordem que os botões são colocados. Mas o que precisa ficar claro também é que esse aumento de dano é significativo quando comparamos os normais com os poderes. Mesmo o mais fraco dos poderes, como alguma ação de nível 1, pode tirar até 6 vezes mais que o ataque normal mais forte. Nesse jogo, os ataques cósmicos realmente são poderosos. Seria muito dispendioso tentar ganhar a luta usando apenas socos e chutes. Tem que arriscar os poderes. Mas isso tem um preço que é colocado na regra seguinte. 3. Normais enchem sua gana. Poderes gastam a gana. Se os poderes são bem mais fortes que os normais, então por que não usar apenas os poderes na luta? A principal função dos normais é justamente encher a sua energia gana. Lembrando do nosso conceito base, personagens que ganharam poderes e precisam mostrar que sabem usá-los. Por sinal, é preciso explicar como funcionam as barras de energia. O sistema de energia passou por modificações significativas em relação ao beta disponibilizado. Ele terá um padrão similar aos outros jogos do gênero. Teremos a barra de Life, ou o sangue do personagem, que é a energia vital, e a outra barra que é a de poder, ou Gana, como chamamos, pois representa a vontade, o espírito de combate. A Gana será posicionada na parte superior, abaixo da barra de Life. Logo vocês entenderão o porquê. O Life é dividido em 2. Seria como se cada área representasse um round. Isso porque o fluxo da batalha será contínuo. Não existe mais a separação de rounds em que ambos recomeçam do zero. Ou seja, se venceu o primeiro round, mas perdeu 80% do seu life, reiniciará a batalha com os mesmos 80% do life. Já a barra de Gana é dividida em 4 níveis. Os poderes consomem níveis variados. Os supers consomem um nível inteiro. O hiper especial consome 2 níveis. Agora, vem um dos pontos que irá tornar a batalha mais estratégica. Lembra que os personagens tinham que lutar até as últimas energias? Então, isso será representado através do sistema de últimas forças. Funciona assim. Nos primeiros rounds, a batalha segue uma dinâmica de energia bem tradicional. Você vai perdendo seu life conforme sofre dano. Vai enchendo sua gana conforme realiza determinadas ações. Até que, finalmente um dos dois consegue eliminar toda a energia vital do oponente. Seria vitória, não é mesmo? Seria. Porém a batalha continua se ainda houver força de vontade sobrando. Isso mesmo. Quando acaba o life, então a energia Gana assume essa função na posição em que estava quando o life foi destruído. Mas isso acontece sempre? Na verdade não. Existe uma forma simples de definir a luta sem dar essa nova chance ao oponente.
Basta finalizar o último life com um super ou um hiper. Entenderam por que administrar a energia nesse jogo é tão importante? Você pode optar por guardar toda a sua energia para usá-la no fim da batalha. Porém, não há garantias de que você terá essas chances. Afinal, se o oponente derrotá-lo com o super, toda essa energia acumulada será perdida. A relação de preço, risco, custo e benefício ficam bem evidentes dessa forma. E tudo foi pensado para ter uma relação de continuidade. Nos ataques, os normais atuam em continuidade com os poderes. Nas barras de energia, o Life atua em continuidade com a Gana. Essa é a essência básica do novo sistema de trajes fatais. Continuamos em nossos esforços de criar algo simples, porém estratégico. Um sistema com elementos familiares, porém características únicas. Existem outros detalhes no sistema que pretendemos explicar mais à frente, e todos foram pensados para tornar a batalha mais interessante. Gostou? Então ajude-nos em nossa campanha e faça esse game se tornar realidade. O link se encontra na descrição. Curta esse vídeo e compartilha em grupos de interesse. Faça a festa acontecer. Olha pra cima!